Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Antes de começarmos, desejo um feliz ano de 2022 a você e seus familiares. Que este ano seja próspero em todos os sentidos, possibilitando assim minimizar o amargor que 2020 e 2021 nos proporcionaram. Muito bem, vamos aos trabalhos? Quem avisa, amigo é. Peguem caneta e lápis para acompanhar este episódio. Anteriormente, tratamos sobre aspectos gerais da competência, nada muito específico ou bem delimitado. A partir de hoje, a história será outra. Neste episódio, continuaremos o nosso quebra-cabeça e trabalharemos com o tema competência interna e seus critérios de determinação. Rememorando, a competência segmenta a função jurisdicional entre vários órgãos da Justiça. A segmentação da competência interna da Justiça Nacional leva em conta 5 critérios. 1. A existência de organismos autônomos previstos na Constituição Federal que formam diversas, entre aspas, justiças. Aqui, como, por exemplo, a militar e trabalhista, etc. 2. Duplo grau de jurisdição, direito fundamental que assegura a revisão das decisões por instância superior. 3. Seção territorial, nacional e estadual, criando-se seções judiciárias ou comarcas vinculadas ao primeiro grau do órgão judiciário local. 4. Ligando-se às seções judiciárias ou comarcas mencionadas no ponto anterior, a possibilidade de criação de unidades judiciais de igual categoria. Seria aquilo que se conhece por vara judicial. E 5. A possibilidade da existência de juízes substitutos ou auxiliares, não vitalícios. Vamos utilizar esse primeiro critério, existência de organismos autônomos na justiça, como se formassem várias, entre aspas, justiças, para expor a distinção entre a possibilidade da matéria civil poder ser especial ou residual. Gravem que a regra é competência de a matéria civil ser de caráter residual, ou seja, todas as relações jurídicas serão de competência da Justiça Civil, não especializada. O que determinará o rompimento dessa regra é a observância de a natureza da relação jurídica substancial litigiosa tocar as justiças especiais, militar, trabalhista e eleitoral. Nunca se esqueçam que prevalece a especialidade. Não tocando a natureza da relação jurídica substancial litigiosa, matéria militar, trabalhista ou eleitoral, será de competência da Justiça Civil, portanto, residual. A dificuldade, a meu ver, começa a partir do panorama complexo que se formará agora. Superando a distinção apontada anteriormente, considerando que a matéria civil é de competência da Justiça Civil residual, ela sofrerá uma nova subdivisão. Diante do caso concreto, o processo tramitará ou pela Justiça Federal ou pela estadual. Será de competência da Justiça Federal aquilo que for definido pela Constituição Federal. A competência da Justiça Federal é taxativa, não podendo ser editada por lei infraconstitucional. Como ainda não forneci elementos para a compreensão das hipóteses de competência da Justiça Federal, trabalhem por ora com essa base e que a sua diferença em relação à Justiça Estadual está, senão, no critério residual desta. Aquilo que não for determinado como competência da Justiça Federal será da Justiça Estadual. Isso, até então, é um breve panorama da competência interna da Justiça brasileira, com ênfase na civil. Agora, vamos analisar alguns critérios de determinação dessa competência interna. Ainda na análise da Justiça Federal e Estadual, friso que são compostas por diversos órgãos superiores e inferiores.
como vimos no segundo e no terceiro critérios da competência da Justiça Civil, territorialmente divididos e geridos por órgão judiciário próprio, o que não significa que estaria fora de toda a cadeia estrutural da Justiça Civil brasileira. Não é isso. Bem, na doutrina são mais do que consolidados os 3 critérios para o processamento e julgamento das causas entre esses órgãos, sendo eles: 1. O objetivo, o valor da causa, a natureza da causa ou a qualidade das partes. 2. O funcional, a regulamentação das atribuições desses diversos órgãos e de seus componentes. E 3. O territorial, ou do foro, são os limites territoriais do exercício da atividade jurisdicional de cada órgão judicial. Importa atentarmos a esses 3 critérios para o conteúdo por vir. Na linha de raciocínio que estamos construindo, podemos falar em competência absoluta e competência relativa. Respectivamente, será absoluta a competência que não seja passível de modificações, seja pelas partes ou por texto legal, enquanto será relativa a competência passível de modificação, seja pelas partes ou por texto legal. A primeira atende ao interesse público, a segunda ao interesse particular. Conforme dispõe o artigo 62 do Código de Processo Civil, abre aspas, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, fecha aspas. Ou seja, ratione materiae, ratione personae e funcional são competências absolutas, enquanto, no artigo 63 caput do Código de Processo Civil, abre aspas, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, fecha aspas. Portanto, valor da causa ou território são competências relativas. A questão da competência territorial invoca o estudo do foro ou comarca. Competência do foro, F-O-R-O, e não fórum. Este é o prédio, que é diferente daquele. Não é sinônimo de competência do juiz. Não confundam. Foro ou comarca é a circunscrição territorial de proposição de determinada causa, enquanto nessa circunscrição existirão juízes competentes pelo seu processamento e julgamento. A competência do foro é dividida em comum ou especial. Será comum a competência determinada pelo domicílio do réu, enquanto será especial a competência determinada pelo CPC, pessoas, coisas e fatos do litígio. Inserido na ideia do foro estão as varas judiciais ou órgãos/unidades judiciais. Se em um foro existem mais de um juiz, cada um ficará responsável por uma dessas varas judiciais, as quais podem ser divididas de acordo com a matéria, exemplo, vara da família, vara da fazenda pública, etc., ou de maneira simples, exemplo, várias varas cíveis. A dimensão e divisão do foro é particular, depende da população, bem como das características do litígio inseridos nessa circunscrição territorial. Agora, por exemplo, se o litígio envolve matéria civil e existirem mais de uma vara civil, qual será a unidade judicial competente? Nesses casos, o que determina a competência é a distribuição. A competência é determinada por ela quando proposta a demanda. A distribuição, em síntese, consiste no registro da petição inicial e encaminhamento aleatório da mesma para uma vara judicial, sendo tal ato relativo, podendo ser impugnado pela parte, o que por si apresenta diversos problemas, como exemplificativamente violação ao juízo natural, e se tornando definitivo, ainda que equivocada, se não o fizer. O artigo 43 do CPC dispõe justamente o que falamos agora. A determinação da competência ocorre no momento da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Isso significa a adoção pela perpetuatio jurisdictionis, inalterabilidade da competência objetiva. Essa objetividade está ligada à vara judicial ou juízo e não à pessoa do juiz, afinal ele pode ser substituído. Neste ponto entra a exceção do que eu falei e a redação final do artigo 43 do CPC. A competência pode ser afetada no caso de supressão de juízo ou alteração da competência absoluta. E o que isso significa dizer, Guilherme? Pode haver a redistribuição do processo no caso de criação de vara judicial especializada no assunto, o que não viola o juízo natural, conforme posições do Supremo Tribunal Federal. Eu presenciei isso à época em que eu era estagiário do Tribunal de Justiça. Eu estagiava em uma comarca relativamente pequena e houve a possibilidade de ampliar o número de varas judiciais. Antes existiam 3 varas judiciais, primeira a terceira vara, sem nome. Após a introdução dessa vara, viu-se a possibilidade de especializar cada juízo, e assim o fizeram. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Northwestern, do americano Winslow Homer. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.